Muito bem, então, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos. Eu quero cumprimentar aí a todos por aceitar o nosso convite, por estarem aqui. Também cumprimentar aí especialmente o meu colega, vereador Nicola Martins. Justificar a ausência dos vereadores Salésio Lima, Zairo Casagrande, Giovana Mondardo, Antônio Manuel, Márcio Darós, Obadias Benoni e Daniel Frederico Antunes. Conforme aí o artigo 99, parágrafo único, a linha C, quero, então, justificar a ausência desses vereadores nesta audiência pública de hoje. Destaco ainda e agradeço mais uma vez a presença do Cláudio Rosso Neto, que representando aqui a Secretaria Municipal de Saúde, a Elaine Laveso Amboni, engenheira civil, representando o Sinduscom, Magdiel Domingues, aqui representando o SAMU, a Genor Silvestre, doutor Genor Silvestre, médico cardiologista, Marcelo Corbeta, representando a construtora Corbeta, Adílcio Pedro Pazeto, presidente do Rotary Clube Criciúma Oeste. Muito obrigado, companheiro, pela visita, pela presença. Eduardo Henrique Ribeiro, representando o Corpo de Bombeiros, da 4ª Região, é isso? A Liomar Alexandre, companheiro, a Liomar Alexandre, do Lions Clube Capital do Carvão. Muito obrigado, companheiro, aí pela presença. A Ridalte de Oliveira, presidente do CODEC, Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Criciúma. O Ayrton, sem sobrenome, cadê o Ayrton? Está lá escondidinho, é vice-presidente da Associação de Moradores do Bosque do Repouso. Luiz Antônio Sequinel, representando a construtora LOX, José Luiz Ilse, também representando o Sinduscom, José Luiz Perego, Luiz... Não, está aqui, certo. O Rafael Perego, que é engenheiro civil, e também representa aqui a construtora Perego e o Sinduscom. É isso, Rafael? Correto? Legal. Bom, então, assim eu declaro aberta a presente audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater sobre a instalação de elevadores para transportes de macas nos prédios e condomínios públicos e privados no município de Criciúma, proposta por este vereador, através do requerimento 214 de 24, sendo aprovado por todos os vereadores. Ressalto que o instrumento de audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos. E destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida também ao vivo no perfil oficial do Legislativo, no www.youtube.com/Câmara Criciúma e www.facebook.com/Câmara Criciúma. E, para dar início a essa nossa audiência pública, eu gostaria de convidar para compor a mesa, que já está aqui comigo, o Cláudio Rosso Neto, que é arquiteto da Secretaria de Saúde de Criciúma. Correto, Cláudio? Doutora Genor Silvestre, cardiologista, médico cardiologista, também já está aqui ao meu lado. Gostaria também de convidar o tenente-coronel, aqui representado pelo... Me ajuda.
pelo Tenente Eduardo, representando neste ato aqui o 4º Batalhão de Bombeiros da Polícia Militar de Criciúma. Por gentileza. Convido também o Magdiel Galvão Domingues, que é coordenador da Unidade de Suporte Básico de Criciúma. A Elaine Lavê Zomboni, representando o Sinduscom. Isso. O CREA também foi convidado, mas eu não, pelo menos, não vi representante aqui. Ah, é? Do CREA? Ah, então representa o CREA também. Tá bom. Bom, dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 244, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá a duração máxima de 2 horas. Os primeiros 45 minutos serão dedicados às considerações da mesa. Os 45 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações de quem quiser fazer uso da palavra, do público presente aqui, e com o tempo de 2 minutos de fala por pessoa. No tempo restante, faremos os encaminhamentos. Já vamos dar início, antes, à nossa audiência de hoje, fazendo um convite aqui para fazer uso da palavra, doutor Silvestre, Agenor Silvestre, que foi o demandador dessa audiência. Fique à vontade, doutor Silvestre, você tem 5 minutos. Pessoal da mesa e pessoal da audiência. Sou médico há 55 anos e vim para Criciúma em 87, quando fui convidado para dirigir a UTI recém-inaugurada, ainda no governo do José Ilse, né, na época, né, com dinheiro da Câmara, se não me engano, verbas da Câmara dos Vereadores. Bom, o que acontece? Desde muito tempo, a nossa população tem envelhecido, né? E a gente sabe, por dados do IBGE recentes, que a população de Criciúma é composta por 11,6% de pessoas acima de 60 anos. Isso vai dar um universo de mais ou menos uns 25 mil pessoas. E a cidade cresceu verticalmente. E, com isso, os problemas também aumentaram, né? Quem é da área médica sabe dos problemas que se tem para fazer um atendimento num edifício alto, né? Em que o paciente está num andar 8º, 9º, 10º andar, né? Que é muito comum aqui em Criciúma, pessoas envelheceram, né? E sempre se sabe que quanto mais rápido o atendimento for, mais chance o paciente tem de sobreviver. Numa parada cardíaca, se tu, nos primeiros minutos, até 6 minutos, tu tem alguma chance de recuperar o paciente. Depois disso, as sequelas sobrevivem, né? Surgem, vamos dizer assim. E desde 1988, quando aqui cheguei, 87, já no meu consultório, aqui na frente do São José, eu já tive 2 problemas ali, em que um deles foi do falecido José Sartori, Dr. Sartori, que naquele momento teve um mal súbito no seu consultório, na frente do meu. A secretária chega, eu vou lá, recupero o paciente parcialmente, né? E aí transportá-lo para o pronto-socorro que fica na frente. Como é que seria? O elevador não cabe uma maca. Então, o paciente foi numa cadeira de roda, a secretária ajudando e eu fazendo massagem no paciente, até chegar no pronto-socorro. Graças a Deus, ele foi salvo naquela ocasião. Tá? Isso é um caso. Depois teve um outro paciente também, que foi a mesma situação. Esse era paciente meu, no consultório, parada cardíaca no consultório.
E o nosso prédio, que era novo até, né? O centro médico, um elevador pequeno, agora estão tentando fazer uma ampliação. Bom, aí eu comecei a investigar os prédios de Criciúma. É raro o prédio que tenha um elevador que caiba uma maca. E quem trabalha em SAMU sabe dos problemas que surgem quando tem que transportar um paciente rápido para uma emergência, ter que usar um elevador que não cabe uma maca. O paciente tem que ser manietado e quase de pé, com os aparelhos anexos, né, que são usados, respiradores e desfibriladores, tudo vai junto. Quem atende em SAMU deve ter presenciado a situação, né? É muito difícil, porque demanda tempo, é problemático, o paciente tem menos chance de sobreviver, né? E a maioria das escadarias, quando, vamos levar pela escadaria, muitas vezes a escadaria não faz a volta com a maca, não dá para trazer. A escadaria é apertada, não tem essa condição de fazer, né? Porque quando é um prédio, quando é um hospital, por exemplo, aí as escadarias são de tal maneira largas para poder levar uma maca. Mas eu sei que a obrigação de edifícios não é assim, é menor, né? Bom, uma situação pessoal aconteceu há 7 anos atrás, no edifício Parque do Congresso, a minha casa, apartamento da minha sogra. Por acaso eu estava em casa, ela estava lá na casa dela, eu e a minha filha estávamos lá, e ela, com 88 anos, teve uma parada cardíaca no banheiro. Aí recuperamos ela com massagem e tal, chamo o SAMU, demorou uns 20 minutos, chegou lá, foi entubado e tal. Até, inclusive, eu solicitei, fiz um convite para a doutora Amanda e mais um pessoal do SAMU que participaram naquela oportunidade. Então, para trazer o paciente para baixo, foi como eu falei, manietado, de pé, quase de pé, dentro do elevador, com todos os aparelhos ao redor, e a gente fazendo massagem nela. Ela chegou, foi levada para o pronto-socorro, depois para a UTI, ainda viveu uns 5, 6 dias, mas provavelmente a gente perdeu muito tempo naquela descida, né? Então, é uma situação que aconteceu comigo, deve acontecer com muitas pessoas. Eventos outros, né? Por exemplo, um paciente de 150 quilos, conhecido da cidade, ele morava na frente do Corpo de Bombeiros, num prédio ali, no 4º andar, era paciente meu, por acaso, e ele faleceu em casa. E aí, não passa elevador apertado. A maca não descia, não descia pela escada, que era apertada também. Tiveram que trazer uma grua para sair o paciente pela janela. Um absurdo, né? Recentemente, um prédio recente ali na Praça do Congresso, inaugurado na esquina onde era a antiga casa do Dr. José Balsini, né? Praça do Congresso, era um domingo, pararam o trânsito para uma grua içar um piano lá em cima. Quer dizer, por que estava esse piano sendo içado lá? Porque o elevador não cabia um piano, né? Esse prédio novo, agora que foi inaugurado, agora o mês retrasado, aí na Praça do Congresso, esquina Fiuza da Rocha, que é a antiga casa do Dr. João Carlos Campos, ex-prefeito interino de Criciúma, né? Ali, eu fui hoje lá falar com o zelador, se o elevador deles, eu não entrei porque me atenderam por telefone, pelo interfone, né? E se haveria a possibilidade de entrar uma maca. Eu disse, não, maca não entra dentro do elevador, não tem capacidade. Quer dizer, é um elevador, é um prédio recém, é talvez o mais moderno de Criciúma, com edifício, com apartamentos de cobertura, milhares de reais, né? Milhões de reais, aqueles apartamentos, e não tem capacidade de entrar uma maca. Quer dizer, tudo isso aí são falta de pensamento no futuro, né? Que as pessoas precisariam ou vão precisar alguma vez, né? Então, isso é uma questão que há muitos anos eu tinha
feito comigo esse questionamento, que talvez era o caso de Criciúma dar um exemplo, né? Começar prédios enormes, modernos, ou prédios novos, com um elevador com capacidade de colocação de um elevador. Conversando com o pessoal de fábrica de elevadores, aqui nós temos a Castelo, né? O motor é praticamente o mesmo. O motor do elevador é só a cabine um pouco maior. Por um prédio caro, vamos dizer, moderno, novo, vai sair muito pouco, vai diluir muito pouco aquele espaço, vamos dizer, usado pelo apartamento, o elevador duplo, né? Seria um elevador de maca, né? Caiba uma maca, que tenha mais ou menos 2,30 m de comprimento por 1,20 m, 1,30 m de largura. Uma porta também de 1 m, 1,10 m, para poder entrar uma maca tranquila e os aparelhos ao redor do paciente, né? Então, não é muito, vai diluir no preço dos elevadores, vai ser um plus para aquele prédio, né? Que o prédio tem capacidade de fazer frente a uma emergência, né? Então, seria isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero já também convidar aqui o Cláudio, que é arquiteto lá da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para fazer uso da palavra e contribuir com essa... Oi? Alô? Boa noite a todos. Ali com... tá. Fica à vontade, Cláudio. Tem 5 minutos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Manuel Roseng. Estendo cumprimentos a toda a mesa. A Secretaria de Saúde ela já dispõe de leis que nos obrigam a ter essa acessibilidade nas unidades de saúde. Então, todo o projeto que é feito já é feito com essa acessibilidade e, obviamente, pensando na recuperação do paciente e no transporte, né? Nós acompanhamos também muito o SAMU e os bombeiros nessa situação e sabemos a dificuldade que tem em alguns prédios, né? Mas também temos que levar em consideração o impacto que isso vai ter para a sociedade, né? Quando nós falamos num elevador para o particular, nós sabemos que tem algumas regras, né? E aquilo que o doutor falou foi muito bem falado. A maca, quando vai para fazer um socorro, ela vai com a aparelhagem toda. E o dimensionamento desse elevador ele tem que ser maior, doutor, né? Porque automaticamente o profissional ele vai ter que andar ao redor da maca. Exatamente, senão não vai ter essa resolutividade que a gente pensa. É muito bem pensado trazer essa parte para essa reunião, né? Porque nós temos aqui profissionais envolvidos que realmente têm a sua menção e saber o que pode acontecer. Na saúde, vereador, é muito diferente, né? Nós temos as leis 80-80, nós temos a 90-50, que já nos obrigam a ter essa acessibilidade. Então, para contribuir, a saúde do município, os serviços de saúde estão em condições, porque até o Ministério Público, ele nos obriga a adequar tudo aquilo que não for acessível. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Cláudio. Eu gostaria de ouvir, começando ali pela ponta da mesa, o Magdiel Galvão Domingues, que é coordenador da Unidade de Suporte Básico de Criciúma. É o SAMU, do SAMU, né, Samuel? É o Magdiel. Boa noite. Fica à vontade, você tem 5 minutos. Boa noite, sim, SAMU. Unidade de Suporte Básico aqui de Criciúma. Não, tranquilo. Boa noite a todos. Então, a gente vem da premissa que tudo que for de melhor para o paciente, tudo que for para melhorar o atendimento, a gente acha válido. Lembrando que o SAMU, a gente trabalha no sistema francês, que nós atendemos em loco. A gente leva a nossa unidade até o local e a gente estabiliza esse paciente no local. A gente não necessariamente temos que tirá-lo do local de imediato. Claro, nossa unidade de suporte básico, a gente vai solicitar apoio a uma unidade de suporte avançado, que vai vir um médico no local nos apoiar, para posteriormente nós deslocarmos com esse paciente. Mas, como o vereador falou, se é para melhorar, para agilizar e ter uma boa saída, um acesso mais rápido, a gente acha muito válido, sim, porque quando a gente está em uma demanda um pouco mais grave, a gente precisa realmente de um espaço maior.
Hoje, a nossa realidade, nós conseguimos nos virar como a gente pode, né? A gente bota um paciente numa maca rígida, a gente desce com ele em pé. Muitas das vezes, a gente solicita apoio do Corpo de Bombeiros, porque é um paciente pesado, a gente tem que tirar esse paciente, às vezes, num lençol, num cobertor, ou até mesmo numa cadeira específica que o nosso Corpo de Bombeiros aqui de Criciúma tem, que é para descer escadas, porque alguns prédios mais antigos não têm elevador ainda. E é bem difícil, principalmente quando esse paciente demanda de algum equipamento maior, quando a gente tem que entubar esse paciente, quando a gente tem que monitorizar esse paciente. E sem falar em questão de segurança de paciente, né? A gente vem também debatendo muito a questão de segurança de paciente, de não piorar o quadro desse paciente. Então, isso nos dá mais segurança para transportar esse paciente e não ter um risco de acabar a gente derrubando esse paciente e piorando ainda mais o quadro dessa vítima. É isso. Muito bem. Tenente-Coronel Eduardo Henrique Ribeiro, tem 5 minutos para fazer as suas considerações aí sobre o atendimento, né, prestado pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros já se deparou com situações assim de dificuldade para fazer um atendimento rápido e resolutivo, vamos dizer assim? Com certeza, são dificuldades diárias, né? Isso não dá para negar, né? Mas o Corpo de Bombeiros, da natureza do próprio serviço, né? A gente já forma os nossos socorristas para estar preparado para esse tipo de ação, né? Então, não é uma coisa que vai impedir o Corpo de Bombeiros de, obviamente, realizar um atendimento, assim como a gente realiza um atendimento de vítimas, de repente, caiu de um penhasco, ou alguma coisa, em locais até mais dificultosos, né? Porém, claro, com certeza, se existia tal recurso, né, facilita bastante o transporte da vítima. E quando a gente quando eu estou aqui representando o Corpo de Bombeiros, eu tenho que falar já o que já tem previsto para isso, né, nas nossas normas de segurança contra incêndio. Então, referente aos elevadores. Os elevadores existem 2 tipos, né? Os elevadores comuns ali do dia a dia, esse o Corpo de Bombeiros não vai fazer nenhum tipo de exigência, né? E tem os elevadores de emergência. O elevador de emergência está ali praticamente dentro da escada de emergência, né? Então ele vai ter uma parede corta-fogo protegendo ele da ação do fogo que possa vir de um apartamento, de outros ambientes. Então, esse elevador de emergência pode ter algum caso que, nas normas do Corpo de Bombeiros, já é exigido que ele seja preparado para que caiba uma maca dentro dele, né? Que casos são esses? Os casos dos edifícios hospitalares a partir de uma certa altura. Então, acima de 21 metros ali para edifícios hospitalares psiquiátricos, quando a pessoa tem algum problema de mobilidade também. Mas para hospitais aí seria uma altura até maior, até de 60 metros para cima, que passa a ser exigido o elevador de emergência, né? Então, nesses 2 casos é que a gente vai ter essa exigência, de fato, nas normas do Corpo de Bombeiros, que aquele elevador de emergência, ele tem essas dimensões adequadas para que comporte uma maca, né? Para fazer ali o objetivo principal, que é a evacuação das possíveis vítimas dentro de uma edificação, um sinistro de incêndio. Então, hoje o que o Corpo de Bombeiros tem de exigência, assim, realmente, para esses casos, seriam esses casos que eu mencionei agora. Muito bem. Estamos agora com a representante da Siduscom, a Elaine. Por gentileza, Elaine, fique à vontade para fazer uso da palavra. Tem 5 minutos, tá bom? Boa noite a todos. Bom, representando o Siduscom aqui, né, a gente com certeza acredita que é muito importante esses pontos que devem ser levados, só que, como diz meu colega, precisamos ter muito cuidado quando a gente torna isso uma obrigação em edifícios principalmente multifamiliares, né, hospitalares, clínicas, a gente não discute, né, agora quando se torna unifamiliares e multifamiliares, isso se torna
complicado, porque além do elevador, o que mais temos que adaptar para chegar a maca até o elevador? Hall de entrada? Circulação? O tamanho do elevador? Eu até estava pesquisando, só a cabine tem que ser 1,5 m por 2,20 m. Só cabine. Fora o tamanho todo para ter a estrutura de um elevador, né? Circulação, hall de entrada, as portas, com certeza não vão mais atender as portas normais que já temos, né? Manutenção, custo para edificação. Então, tudo isso nós temos com certeza que dar uma boa pensada, né? O Sinduscom está aqui para ajudar, contribuir, com certeza, no que a gente pode melhorar, né? E a gente discutir esses pontos, que eu acho que o problema é quando se torna uma obrigação, né? Se alguém quer fazer, se o empreendedor quer fazer, ok, uma melhoria para a edificação dele. Agora, uma obrigação, a gente acha um pouco que nós temos que pensar melhor. Uhum. Fique à vontade. Eu acho o seguinte, sou médico, né? Mas seriam novos edifícios. Então, o projeto de um edifício novo, o arquiteto vai contemplar uma porta. Geralmente as portas de edifícios são mais largas na entrada. O corredor de edifício inicial, aí, a maioria deles cabe muito, pouca modificação vai ser necessária, né? Mas pequenos edifícios talvez tenham algum problema, né? Mas rampas de acesso já é obrigado, né, nos edifícios terem para deficientes, né? Então, e o problema não é a rampa, o problema é a entrada na maca, né? E a colocação dentro do elevador, que é uma situação de rapidez de atendimento, né, e facilitação para toda a equipe, né, que está tratando o paciente e dando mais chance ao paciente sobreviver, né? Quanto mais rápido chega e sai, vamos dizer, atendimento, claro, atendimento in loco é importante estabilizar o paciente, mas às vezes tu necessita de procedimentos ali que não dá para fazer na casa do paciente, né? Precisa de um acesso venoso que não conseguiu ali, tem que fazer uma dissecção de veia ali, é complicado. Então, acho que um projeto bem feito, inicial, vai contemplar esse problema aí das portas e tal. Porque portas de elevadores, porta de casa, vamos dizer, nos consultórios a gente tem esse problema de os banheiros têm que ter uma porta de largura tal que possa entrar uma maca, né? Uma cadeira de roda. Tá? Isso aí não é muito maior do que uma porta normal, talvez 1 metro, não me lembro se é 1 metro ou 1,10 m a largura da porta. São coisas poucas, né, na alvenaria que vai aumentar no custo, né, da obra, né? E quanto vamos dizer, a cabine do elevador, fazer uma cabine com 1,20 m e 2,30 m, talvez seja o dobro do valor da cabine em si, mas o resto do equipamento vai ser tudo igual. O motor vai ser igual, praticamente. É igual. Tem motores mais fortes, né, e outros mais fracos, né? Vai ter que ter um motor mais potente para que consiga levar um peso, né, que corresponda ao equipamento e às macas e os pacientes, né? Agora, o custo final, né, de um atendimento que demore um pouco mais, o custo final, ele é maior? Doutor, no caso aqui de uma situação envolvendo aí o custo final, se for não, o atendimento demorar um pouco mais, ele não, pode ser maior? Não, geralmente para o paciente é menos chance dele sobreviver, só isso. E aí a gente está lutando com vidas, né? Então queremos salvar o paciente o mais rápido possível. Né? Eu me refiro, eu fiz essa pergunta porque eu acompanhei um caso de uma pessoa que teve uma demora para receber o socorro e simplesmente, por conta dessa demora, o custo realmente, não só da vida dela, que acabou ficou vegetando por 1 ano, 2 anos e pouco, e ficou, claro, por conta disso,
um comprometimento geral da saúde. O Hospital São José, visando esse atendimento mais rápido possível, por exemplo, no setor de neurologia, neurocirurgia, o hospital foi agraciado agora com um prêmio diamante de rapidez de atendimento de AVCs. Isso implica no quê? Implica no paciente com AVC, um acidente vascular cerebral, paralisado de um lado, chega no pronto-socorro, em menos de meia hora ele é levado para fazer uma arteriografia. Essa arteriografia vai mostrar onde é que está o obstáculo e ali eles injetam uma substância anticoagulante que dissolva o coágulo e com grande chance o paciente vai recuperar. Então ele não vai ter a sequela de uma paralisia do corpo, né, ou a chance de morrer até. Então, muitos pacientes já aconteceu isso que foram recuperados. Quer dizer, coisas que antigamente a gente só observava, dava alguma medicação, não tinha muita coisa para se fazer. Atualmente, no São José, pelo menos, esse procedimento é rotina. Ou a mesma coisa, infarto, né? O sujeito está infartando. Nós temos agora uma situação do deputado Tiago Zilli, né? Que teve a dor no peito e teve uma parada cardíaca lá em Turvo, foi recuperado lá. O SAMU foi lá, um serviço aeromédico, trouxe para cá, fez o cateterismo de urgência, fez angioplastia, recuperou bastante. Ele teve algumas sequelas, né, no músculo, é claro, mas eu acho que já teve alta até do hospital. Então, tudo mostra que a rapidez do atendimento é vantajoso para todo mundo, né? Muito bem. Sim, fica à vontade. Só contribuir aqui, doutor. Quando fala nesse atraso de atendimento, é a maca que dá esse atraso? Ou quando é atraso de atendimento, às vezes é a demora do Corpo de Bombeiro chegar, a demora do SAMU chegar, ou o problema é a maca? Não, é claro que tem épocas que tem muita demanda, né? O pessoal do SAMU pode dizer isso, mas entre a chamada e a chegada do SAMU, no máximo meia hora. Isso com várias pessoas já tenho conversado sobre isso. E a rapidez do atendimento implica, vamos dizer, também na saída do paciente né? A chegada não há problema com um elevador que não contempla uma maca, porque eles vêm o elevador normal. Mas a saída é uma outra situação também, né? Que vai ter que ir para um pronto-socorro, como eu falei, fazer uma angioplastia, né? Fazer um procedimento mais rápido, né? Tipo, para AVC, coisas assim, né? Tudo isso aí implica rapidez de atendimento, né? Muito bem. Quer complementar? Não, só complementando que hoje as minhas unidades de suporte básico a gente faz em torno de 700, 750 ocorrências por mês. E dessas ocorrências, 75% dessas ocorrências, a gente chega em até 12 minutos. Então, o nosso tempo-resposta do nosso acionamento até a chegada varia de 4 minutos até 12. Depois, diminui a porcentagem devido ao tempo-resposta, né? Às vezes, a minha unidade do Rio Maina tem que ir para a quarta linha. Eu não consigo com que eles façam em 10 minutos também, porque a distância depende bastante, né? O que acontece o atraso? O atraso não é só simplesmente a ambulância estar em ocorrência ou não. O atraso começa quando o solicitante demora para ver que o paciente está naquele estado, um quadro de AVC. A gente tem até 4h30 para fazer essa medicação que o doutor falou. Realmente, a nossa unidade de Criciúma hoje, a gente está participando desse projeto Angels aí, para aumentar mais essa demanda e chegar mais rápido com o paciente no hospital. Mas a demora vai até o solicitante visualizar aquele quadro de AVC, principalmente, às vezes, o paciente é leigo, caiu ali, não notou essa diferença, botou o paciente a deitar novamente, então não é só a chegada. A saída, as nossas ocorrências terminam em torno de 45 minutos até 1 hora. Esse paciente está no devido local que o nosso médico regulador indicou. Ou vai para o São José, ou vai para as unidades das UPAs aqui da região. Muito bem. Gostaria de fazer um complemento?
colega do SAMU aqui, até os tempos de resposta são bem parecidos, né? A natureza da nossa atividade de atendimento pré-hospitalar realizado pelas ambulâncias do Corpo de Bombeiro é bem parecida, então achei perfeita a colocação dele, replico as palavras do colega. Muito bem. Bom, então, encerradas aí as falas pelos membros da mesa, passamos então às manifestações do público. Então, eu peço àqueles que desejarem fazer uso da palavra, vai ter aqui uma inscrição que a nossa assessora vai fazer, e aí depois eu vou chamando na ordem, tá? Antes de passar a palavra para o vereador Nicola, eu gostaria de registrar aqui a presença da Marielle Topanotti, arquiteta da Gias Construtora, do João Cardoso e Luiz Gustavo, da Concretor. Obrigado a vocês pela presença. Vereador Nicola, tem a palavra. Boa noite, vereador Manuel, boa noite aos membros da mesa, ao público que está acompanhando, né, os empresários que vieram aqui, as pessoas interessadas em Dalta. Eu tenho alguns questionamentos, né, acho que a gente tem que voltar para o tema da audiência, que é o tema instalação dos elevadores. Né, eu acho que talvez a gente tenha descortinado aqui uma outra situação que é tempo-resposta. Né? Não, o fato aqui da audiência, o que motivou é a instalação dos elevadores. Então, para isso eu tenho alguns questionamentos. Primeiro questionamento, até, não sei se eu faço todos os questionamentos e depois vem as respostas, o vereador Manuel, ou se eu faço o questionamento e já vem a resposta, não sei como que o senhor pretende fazer. Então tá. Do primeiro é para o Magdiel, que o SAMU tem um trabalho espetacular. Quantos desses 700 casos, mais ou menos por mês, seria essencial a existência de um elevador para maca no edifício? Essencial, assim, ó. Que não seria possível o atendimento, que mudaria completamente o atendimento se não tivesse o elevador com maca. Então, 5%, menos de 5%. Menos de 5%. Menos 5%. Porque a gente atende a nossa demanda muito na rua, né? Muito Sim. na rua, muito em residência, principalmente a minha unidade da Próspera atende muito na região central, onde é mais verticalizado. E a unidade do Rio Maina é uma área mais empobrecida, assim, né? Então, realmente, menos de 5%. Já houve algum impedimento de atendimento por conta disso? Negativo. Como o colega aqui falou, a gente também se capacita para ter ser adverso à nossa rotina, né? Uhum. E a gente dá jeito, e quando a gente não consegue dar jeito, a gente solicita o apoio. Certo. Obrigado, Magdiel. Aqui em Criciúma a gente tem o Metropolitan, por exemplo, que tem um elevador para macas. Eu queria compreender se existe alguma estatística de quantas vezes ele foi utilizado. Né, se alguém tem alguma informação sobre isso, depois a gente pode pedir para o Sidney Godinho também. Magdiel. Então, eu se também... tratando de um edifício comercial, né? Sim, eu sou tripulante operacional ali do SAER também, enfermeiro de voo. Nós não podemos pousar ali porque a ambulância não entra lá embaixo. Então, até teria essa possibilidade da maca, porque cabe a maca, porém a ambulância não entra lá embaixo. Nós teríamos que sair com o paciente, muitas vezes paciente muito grave, e sair pelo meio de um prédio comercial. E aí isso impossibilita a gente. Então tem uma situação que vai além disso, né? Obrigado. A gente tem um problema que ele vai também além, que é a questão muito além das macas, a questão da própria acessibilidade, né, Rindalta? O quanto a gente precisa focar na acessibilidade. Aqui no próprio edifício da Câmara de Vereadores, por ser um edifício muito, muito antigo, eu sempre defendo a existência de uma nova Câmara de Vereadores, porque se a gente quiser fazer uma audiência pública aqui sobre acessibilidade, dificilmente o cadeirante vai chegar aqui na Câmara de Vereadores, no plenário da Câmara. Né? Então, é uma questão que vem, talvez, antes da questão da maca. A gente tem que fortalecer a fiscalização em relação às normas de acessibilidade nos edifícios já existentes. E aí, para quem entende disso, e aí eu não sei se aqui tem alguém que compreenda e tem essa informação
com mais precisão, a diferença de custo de instalação e de manutenção, né? O doutor Agenor comentou que praticamente não vai haver diferença no custo, mas eu queria saber talvez do Castelo, que entende disso, né, que trabalha com isso, o pessoal da ThyssenKrupp, quem é que lá no nosso edifício, João, que é responsável? A Atlas, Schindler, né, o João mora no mesmo edifício que eu. Qual é a diferença do custo de manutenção e de instalação do elevador tradicional, que vou chamar aqui de tradicional, mas que já tem que estar nas normas de acessibilidade, né? Existe a NBR em relação a isso, para o elevador com a maca. Né? Se alguém tivesse informação da diferença do custo de manutenção e de instalação, eu gostaria de compreender também. Mas acho que são situações que a gente tem que vir antes do que foi apresentado. O vereador já chegou a apresentar esse projeto, depois retirou, né? Mas da maneira com que foi apresentado anteriormente, já tinha até manifestado para o vereador a minha posição contrária, porque eu acho que não é o tema do momento e não é essa a principal necessidade que a gente tem hoje, e os dados que o Magdiel traz também mostram isso para a gente. Obrigado, vereador Manuel. Obrigado, vereador. A resposta à pergunta do vereador Nicola, Elaine, consegue... Eu consigo dar uma olhada, mas eu não pesquisei para hoje. Certo. Mas isso a gente consegue, sim, com o fornecedor, para saber essa diferença, eu posso encaminhar para o vereador, Tá bom. sem problema. Muito bem. Alguém inscrito? Rindalta? Rindalta, fica à vontade. Você tem 3 minutos. Boa noite a todos. Sou Rindalta, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, do CODEC. E assim, eu vejo a fala do vereador Nicolas, importante, a gente tem que pensar nessa questão, mas para os prédios novos a gente tem que pensar também na questão da acessibilidade e maca, porque vai ajudar para os dois casos, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa acamada, doente, idoso e os outros casos. Então, eu vejo assim, já aconteceu conosco, a menina caiu do 3º andar, veio para o hospital e, na hora de retornar, tiveram que tirar ela da cadeira, agarrar ela em 2, 3 pessoas para conseguir subir no 3º andar do prédio. E a família teve que sair do prédio, uma família conhecida, ir para um outro prédio, porque a menina não conseguiu se recuperar, né, não conseguia mais andar como andava antes, não conseguia mais acessar o apartamento, então eles saíram daquele local e foram para o outro, tiveram que ir para outro lugar por causa da falta de acessibilidade. Então, assim, a gente tem a Lei 13.146, que ela traz a questão de acessibilidade, a gente luta para acessibilidade na cidade para todas as pessoas. Então, se a gente conseguir que os novos edifícios venham com acessibilidade, vai ajudar o cadeirante, vai ajudar a mobilidade reduzida e vai ajudar também a pessoa que necessitar de uma maca, numa urgência e numa emergência. E ainda que quando ela volta para casa. Quando a pessoa sai do hospital, ela precisa acessar novamente sua casa, seu apartamento, que ela não tem acessibilidade, não tem uma maca que possa levar ela até seu apartamento, fica bem complicado. Já passamos por isso várias vezes, né? Então, é bem importante que se pense isso. E vamos pensar numa cidade acessível para todas as pessoas. Então, a partir disso, esse elevador seria um pouco maior. A gente, lá, enquanto Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente tem feito um estudo, porque a gente, como Ministério Público, tem alguns locais que tem que ser colocado o elevador. E a gente também sabe que, como o nosso médico ali traz um pouco maior, o custo ele vai demandar praticamente o mesmo, porque a gente já tem essa pesquisa feita, inclusive com o elevador de Castelo, porque tem uma universidade, uma faculdade que tem que colocar o elevador, e a gente está até, inclusive, vereador Manuel,
pensando em juntar as universidades, os institutos, para que a gente possa pensar também uma plataforma elevatória dentro de todos os parâmetros, mas de menor custo, porque daí a gente poderia também estar resolvendo e acolhendo para esse outro público aí que está demandando desse recurso. Muito obrigada. Obrigado, Ridalta, pela contribuição. Está inscrita aqui a Mirielle. Mirielle, por gentileza, você tem 3 minutos. Boa noite a todos, boa noite à bancada. Sou Mirielle, sou arquiteta, sou cidadã criciumense também, e falando aqui como arquiteta, não só da Giasse Construtora, né, mas como profissional. Os nossos amigos aqui do SAMU, do Corpo de Bombeiros, citaram que menos de 5% seria o percentual para esse problema, né, do uso de macas nos empreendimentos. O nosso Siduscom alegou, e eu concordo, que nós teríamos que ter, na hora do projeto, uma porta maior na entrada das unidades das habitações, o interior do apartamento, a circulação para estar manuseando essa maca, além do custo maior e também do espaço, né, na hora de estar projetando esse elevador dentro do empreendimento. E eu concordo com a nossa amiga, né, a questão da acessibilidade. O nosso município de Criciúma, ele é bem atuante quanto à lei, a NBR 9050, que nós temos que trabalhar com rampas, com elevadores, porém, na NBR ela cita, né, acima, no nosso plano diretor, acima de 4 pavimentos a gente tem que ter elevador, porém, todo o empreendimento hoje, né, aprovado no município, ele tem a acessibilidade, certo? E para aqueles empreendimentos de até 4 andares, nós já temos um percentual disponível para os portadores de necessidades especiais. E quando a pessoa, igual que você citou, quebra uma perna e tal, é um evento, né, que ocorre. O empreendimento ele tem que ter a acessibilidade até ele adentrar no empreendimento, certo? E isso o nosso município já contempla. Então, eu, no meu ver, como profissional técnica, arquiteta, sou contra o uso de elevadores de maca para os empreendimentos multifamiliares. Os de hospitalares, concordo plenamente. Algum comercial com uso para porte de médico, daí vai, talvez passasse por um conselho, algo do tipo, né? Por exemplo, um Santa Vita, né, que já é um empreendimento para uso da medicina, vai ter muitos médicos ali, quem sabe ser um empreendimento que passasse pelo conselho a aprovação. Agora, os demais empreendimentos eu sou contra. Muito bem. Obrigado pela contribuição. A Leomar Alexandre quer fazer uso da palavra. Leomar, fique à vontade. São 3 minutos à sua disposição aí. Boa noite a todos. Eu escutei aqui falar em 5% de problemas, que seria o caso desses atendimentos. Eu escutei aqui falar em custos para a implantação desse sistema. Mas custo, qual seria o custo de uma vida? Nós estamos falando de vida, 5%, o que é percentual? O que significa isso? Nós estamos vendo agora uma enchente em Porto Alegre, né, na região de Porto Alegre, e que aconteceu uma em 42, 43, se eu não estou enganado? 41. Bom, dessa magnitude. Nessa época, depois disso, foi feito com portas e tal, e que não houve manutenção, e que agora, quando foram usar, aconteceu isso que aconteceu agora, tá? Por falta de manutenção. Então, nós estamos falando em custo, nós estamos falando em vidas, nós estamos falando em possibilidade de salvar vidas. Essa é a questão. E se salvar uma vida, já valeu por todo esse custo. O custo, na verdade, eu não conheço esse custo que vai ser, mas diluído no tamanho de um edifício dessa grandeza, qualquer um, é irrisório. Dividido por todas as pessoas. Por isso eu sou a favor disso, nesse momento. Muito obrigado, Leomar. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Luiz Gustavo está inscrito aqui, por gentileza.
Você tem 3 minutos. Boa noite. Gostaria de levantar alguns pontos de reflexão, somente, né? Eu imagino que tal medida esteja recheada de boas intenções, como boa parte das medidas do poder público, né? A gente sempre pensa que vamos implantar essa medida e isso vai causar somente o bem para a população, né? Mas a gente tem que analisar os impactos de segunda camada que uma medida com boa intenção pode trazer. E esses impactos, ao meu ver, nesse projeto, né, seriam muito negativos. Não vamos falar somente do custo de aquisição de elevador, mas e o custo daquela área que esse elevador maior vai impactar para a consultora e para os empreendedores, uma vez que o índice de aproveitamento dos terrenos, né, e da construção vai diminuir. O que isso vai acontecer com o custo dos imóveis para os futuros compradores? Uma vez que a consultora vai precisar diminuir a quantidade de metros quadrados que ela vai ter que vender em cima daquele terreno, ela vai ter que cobrar mais caro por metro quadrado para vender aquele apartamento. Isso é matemática. A gente tendo imóveis mais caros, o que vai acontecer com a população mais pobre? Que é o que acontece já hoje em dia aqui. A população mais pobre vai ter que morar na periferia, nos bairros adjacentes ao centro, ficando, claro, muito mais longe dos hospitais. Ou seja, uma medida que visa ter acessibilidade nos empreendimentos, para ter macas, o que vai acontecer? Vai restringir o acesso às pessoas, à população, a morar no centro, perto do hospital, e elas vão ser obrigadas a morar na periferia, resultando num trajeto, num deslocamento do serviço de socorro muito maior do que se a pessoa morasse no centro. Ou seja, a gente busca agilizar o atendimento dentro do prédio, mas eu vou colocar esse prédio lá num bairro longe do centro, longe do hospital. Qual o impacto que isso vai ter? De fazer uma pessoa que poderia morar aqui no centro, a 1 quilômetro do hospital, vai ter que morar 5. Quem sabe lá na Santa Luzia, nesses bairros adjacentes, onde hoje a gente está tendo muita verticalidade, principalmente em empreendimentos Minha Casa Minha Vida, né? Eu acho que o poder público tem que ir na linha justamente contrária, né? De desburocratizar o acesso à moradia, deixar essas decisões na mão do empreendedor. E podemos citar vários exemplos, né? Por exemplo, se a gente permitisse aqui maior verticalização dos empreendimentos, né? Mais pessoas poderiam morar aqui no centro, porque os custos para aquisição do imóvel seriam menores, porque as consultoras poderiam construir mais imóveis nos seus terrenos. Essas pessoas que morariam no centro poderiam ficar mais próximo, não somente dos hospitais, mas do seu trabalho, de supermercados, geraria menos trânsito na cidade, que também impacta no tempo de resposta dos agentes de saúde, né? Porque se eu vou ter mais pessoas morando longe do centro, elas vão ter que se deslocar de carro. E se deslocando de carro, mais trânsito e mais tempo de resposta. Então, são esses impactos de segunda camada que eu acho que todos nós aqui temos que analisar, né? Então, não é o custo de aquisição do elevador. Isso, como vocês já disseram, e aqui boa parte de nós tem esse conhecimento, isso não impacta em nada. Mas é os reflexos de segunda camada que não estão nessa primeira análise, né? Eu tenho alguns outros pontos aqui, deixa eu só desbloquear. O médico, esqueci o nome dele, falou ali que isso... Desculpa, esqueci o seu nome, né? Mas você até comentou, eu achei interessante a sua análise ali, de que esse elevador de maior capacidade, né, poderia gerar um plus, né, na questão de valorização do imóvel, né? Facilitaria a venda. Perfeito. Pessoa idosa que quer comprar um apartamento. Concordo com o senhor. Mas se isso vai facilitar a venda, por que a gente não deixa essa decisão na mão do empreendedor, dos empresários da construção civil?
Porque se isso realmente gerar valor para os nossos clientes, com certeza não precisa ser uma obrigação. Entendeu? Então, eu entendo perfeitamente a dor do senhor, pelos relatos que o senhor passou, né? O porquê que o senhor apoia esse projeto, mas vamos refletir, né, sobre todos esses outros pontos, né, que eu trouxe. Eu só queria dizer o seguinte, a população em si, a população mundial, né, e aqui em Criciúma principalmente, a gente sabe a ideia de progresso, de crescer. Então, ninguém vai ficar pobre o resto da vida, ele vai tentar melhorar a sua situação. Então, essa história de ir morar na periferia, o tempo de resposta de uma chamada de um SAMU vai demorar mais, e a chance do paciente lá longe vai ser menor. Já foi, já visto aqui o rapaz, o senhor do SAMU falou, quando o atendimento é lá na quarta linha, a demora é maior, né? E o paciente tem menos chance de salvar. A gente quer rapidez de atendimento para salvar a vida do paciente. Quanto a custo, no futuro se dilui isso aí, não é a gente tem que pensar que a população está crescendo. O primeiro elevador de Criciúma foi feito no Hospital São José em 1956. Depois surgiram 3 elevadores, depois daquele. Então, atualmente, 3. É o edifício Comasa, primeiro edifício de Criciúma, edifício União Turismo na rua João Zanetti e o edifício Hotel Cavaler, na Anita Garibaldi. Eram os 3 edifícios até na década de 60. Bom, depois nós temos aí, quantos edifícios nós temos em Criciúma? Talvez centenas, né? Eu acho, né? Está saindo edifício aí no corredor, perto de casa ali, de 18 andares, onde era do lado do Mansões Britânia, conhecido. Eu gostaria de saber se esse edifício está em construção, tem elevador que caiba uma maca. Não deve ter. Então, não é pensado isso aí. O paciente, quanto à acessibilidade de cadeirantes, o pós-operatório, a pessoa que vai para casa com fratura de membro inferior, tem que ir na maca. Tudo isso a gente vê esses problemas, né? Então, nós temos que um dia melhorar a situação, né? Não é pensar que vai ser caro. Bom, melhorar, que a população tende a trabalhar mais para conseguir o que ele quer. Então... Perfeito. Então, pegando esse gancho, né? Vou só finalizar minha fala. Eu vou levá-la num tom um pouco mais ao extremo, né? Certo. A gente começa com obrigar os empreendedores a botar elevadores para a maca. Mas quando a gente piscar, a gente vai começar a obrigar os empreendedores a ter um médico de plantão no hospital, ou um socorrista no prédio, em cada prédio. Porque se a gente olhar as medidas somente pelas boas intenções, é isso que era o correto a se fazer. É colocar um médico em cada esquina, ou em cada empreendimento, e um socorrista em cada empreendimento. Porque isso seria o melhor a se fazer. Mas a gente tem que olhar os impactos de segunda camada. Joguei a um extremo, né? Mas para entender, né? Claro. Mas existe técnicas de atendimento, vamos dizer, lá na Inglaterra, em Londres, é dividido por quarteirões. Cada quarteirão tem um médico responsável. É uma situação parecida, como tu queres dizer, né? Não vai precisar ficar no prédio, mas tem uma área que aquele médico é responsável por dar um problema, liga para aquele médico. E aí, se ele vê que ele resolve, senão ele encaminha para um hospital. Perfeito. Era essa a minha fala. Reflitam sobre os impactos da segunda camada. Muito obrigado pela sua contribuição. Ayrton está inscrito. Por gentileza, Ayrton, fique à vontade. Você tem 3 minutos. Lembrando que os nossos 3 minutos aqui são um pouquinho mais dilatados. Boa noite a todos, pessoal. Um por um, não vou dar os parabéns, porque todo ele merece o meu apoio. Então é o seguinte, a respeito do que eu ouvi aqui, primeiro eu vou fazer uma pergunta para a nossa amiga arquiteta lá. Qual é o tamanho padrão do elevador de um prédio hoje? Hoje o duto do elevador ele tem 1,60 por 1,80. 1,60 por 1,80. Aí eu te pergunto, eu trabalho no transporte. Depende também do empreendimento, quantos você vai ter, quantos... O microfone aqui, ó. Para fazer o cálculo de tráfego, para ver também o tamanho do elevador. Te pergunto, eu trabalho no setor de transporte, com caminhão. Já transportei vários elevadores para as obras de vocês, da Lox, da Corbeta, eu transporto com caminhão.
Já tirei mudança de prédios aqui, na Felipe Schmidt, na Ercílio Luiz. Do 5º andar, eu desci um sofá pela escadaria porque não cabia no elevador. Aí tu me alegou que se tu aumentar meio metro no elevador, vai ocupar o espaço da construção da obra. Se tu alongar o elevador 60 centímetros, vai dar problema na obra? Não vai dar. Vai melhorar e vai valorizar o empreendimento. Porque se eu moro num prédio que eu tenho que subir um sofá pela escadaria, eu não vou morar. Entendeu? Vai valorizar a tua obra. Então, eu, como transportador, eu já desci sofá no 15º andar nas costas, porque não cabia no elevador. Aí eu te pergunto, um prédio que tem 140 apartamentos, não dá para subir um sofá no elevador? Daí, às vezes, a pessoa acaba pagando 60 mil a mais. Vamos ao microfone. O elevador de 1,80 ou de 2,20 vai aumentar 50 centímetros. Na minha opinião, eu respeito a tua ideia, entendeu? Mas é cada um tem. Eu quero que tu respeite a minha, que eu respeito a tua. Sim. Não vem dizer que vai desvalorizar porque botou um elevador a mais. Vai valorizar o empreendimento e vai facilitar para quem reside no prédio. Não, Então, claro, não é obrigado, não é uma lei que é obrigado, mas é uma opinião minha, entendeu? Então, é um troço bem pensado. Porque se for construir um elevador com meio metro a mais, vai comer o espaço no terreno, igual o nosso amigo ali falou. Eu concordo. O que é meio metro a mais no terreno, meu amigo? Para botar um elevador. E outra coisa, como o doutor falou ali, só muda o tamanho do elevador, o maquinário é o mesmo, a manutenção é a mesma. Eu trabalhei em construção civil também, tá? Se vocês querem saber, eu moro em Criciúma há 60 anos. Eu trabalho em construção civil, eu transporto matéria-prima para a construção civil e eu tenho mais ou menos noção do que se chama construção civil. Então, eu acho que vocês respeitam a minha ideia, que eu respeito a de vocês, entendeu? Então, não tem nada a ver aumentar 60 centímetros no elevador, porque vai ocupar mais terreno e vai perder valor no apartamento, vai valorizar o empreendimento, entendeu? Então, agora eu quero ouvir a tua opinião. Eu concordo, tá, com a opinião do senhor. Vai facilitar, vai valorizar. Exatamente. Concordo. Só que eu acabei não falando na minha fala, porém, como é que eu chamo? O Luiz falou muito bem ali na bancada. Ele vai acabar aumentando o valor desse imóvel. Por quê? Hoje, os terrenos eles estão cada vez menores para a construção civil, principalmente aqui no centro. E cada 10 centímetros, eu sei porque eu trabalho isso todos os dias, cada 5 centímetros do terreno dá para fazer muita coisa, faz bastante diferença. Então, um espaço de 60 centímetros a mais, às vezes, para aquele empreendedor que ia fazer 4 apartamentos por andar, já não vai caber o 4, tem que ser 3. Daí eu já vou ter que diluir aquele apartamento que eu não vou conseguir fazer a mais, ou que eu vou reduzir um quarto, em vez de ser de 3 quartos, vou fazer 2, que eu vou perder valor agregado, eu vou ter que botar na conta do contribuinte para pagar, porque eu tenho... Hoje, para te fazer um projeto de um prédio, tu tem os parâmetros urbanísticos que tu segue. Taxa de ocupação, taxa de índice de aproveitamento. Então, isso... No terreno é bastante coisa. A gente está falando de elevadores, né? Hoje, uma vaga de garagem, gente, é mais de 60 mil reais. Às vezes a gente não dá valor, 60, 80 mil. Se tu for computar pela área quadrada. Então, hoje, um elevador maior, um prédio valoriza, só porque o senhor vai pagar 60 mil, 100 mil a mais num empreendimento, daí vai acabar acontecendo o que o Luiz comentou. Correto? Eu morei em apartamento, eu já vendi apartamento justamente por isso. Não dava para fazer mudança no elevador. Sim. Aí eu vendi mais barato por causa disso. Se é um apartamento que tem um elevador maior, eu estava morando lá. Mas com todo respeito, continua. Sim. Hoje, também as indústrias... Hoje, as indústrias moveleiras já vêm pensando nessa situação também. Por exemplo, um sofá ele já vem dividido em 2 partes. A marcenaria já vem também compactando a sua forma de montagem dentro do apartamento. Então, o que dá para facilitar? As mesas vêm desmontadas, muitas, para que caiba Muito dentro bem. do Pessoal, elevador. Então, o designer moveleiro hoje ele já está pensando também nessas situações. Vamos voltar ao claro foco. Que tem parte que vai Então, infelizmente, vamos vai ter que voltar ir pela escada. o foco para o assunto, tema dessa audiência. Obrigado aí pela tua contribuição, viu, Ayrton? Obrigado mesmo. Respeito a ideia de todo mundo, mas alguém tem que analisar a minha ideia.
O sofá de 3 Beleza, metros, obrigado. o sofá de 3 metros nem no elevador da Maca. Bom, tem mais alguém inscrito que gostaria de fazer uso da palavra? Mais alguém inscrito aí que gostaria? Por gentileza, fique à vontade, se apresente. Você tem 3 minutos. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria só de fazer um questionamento, vereador Rosengue. Se nós temos alguma diferenciação ou algum parâmetro mínimo de colocação desse elevador. Por exemplo, um prédio de 3 andares vai ter a obrigação de colocar esse elevador dessa forma ou não, né? E qual a diferença que nós teríamos entre a pessoa que mora num prédio com um tamanho máximo de 3 andares, que não vai ter condição de colocar esse elevador de maca, para a pessoa que mora no centro da cidade, num edifício com 20 andares, de alto padrão, enfim. A vida é a mesma. Nós estamos ponderando a mesma situação. A vida humana não tem preço, enfim, tal. Agora, qual é o custo que isso vai ter para um prédio de 3 andares, que eu vou ter que colocar um elevador de maca para socorrer a pessoa que tem impossibilidade de mobilidade lá, está impossibilitada de se mover. Qual é a diferença dela para a pessoa que mora no centro? Então, isso a gente tem que analisar. Nós não podemos fazer a norma pensando em uma pessoa aqui e outra ali. Nós vamos pensar a norma numa aplicação geral para toda a população de Criciúma. Os colegas aqui do Corpo de Bombeiros e do SAMU colocaram para nós que o atendimento ele é feito dentro da residência da pessoa, quando no edifício, né? É isso? E eu vivenciei isso. Meu pai era amputado até falecer, sofreu AVC, enfim, tal. Muitas vezes fomos clientes aqui do Corpo de Bombeiros do SAMU e todo o atendimento era feito dentro do nosso apartamento. Depois de estabilizado, depois de resolvido ali a crise, o problema que teve, colocava na cadeira de roda, descia, levava, trazia aqui para o pronto-socorro, ficava internado, enfim, tal. Então, nós precisamos pensar no reflexo dessa medida. Óbvio que ela é muito boa, mas temos que pensar na prática dela. Como é que nós vamos colocá-la em prática? Chama a atenção também, por exemplo, para os empreendimentos de Minha Casa Minha Vida. Vou citar aqui um exemplo, o Carmel, por exemplo, né? Lá nós não temos elevador, salvo engano, né? Só com escada. Então, é um empreendimento de pessoas com baixa renda, baixo poder aquisitivo. A colocação de elevadores em todos aqueles blocos, quanto custaria? Essas pessoas teriam a capacidade financeira de bancar o empreendimento com esse elevador lá, teriam a capacidade de bancar a manutenção do elevador, porque a manutenção do elevador ela também não é barata. Quanto mais você usa, mais ele gasta. E mais troca peça, e maior o custo, e maior a energia elétrica. Então, o que eu proponho não sou contra. Pelo contrário, eu proponho a reflexão disso. Como é que nós vamos colocar isso em prática? Preciso ter um corte disso. Olha, 2 andares, 3 andares, 4 andares, 20 andares. Quantas unidades nesse prédio? Né? São 120 unidades, 150 unidades, eu posso diluir esse custo. Agora, eu tenho um edifício de 3, 4, 5 andares, com poucos apartamentos, o custo que isso vai ter para cada unidade. Né? O equipamento em si, ele pode ser o mesmo, não tem problema. O de 20 andares é o mesmo do de 5. Mas para 5 andares pagarem ele, é diferente de 20 andares pagarem o equipamento. Então, essa é a reflexão que eu proponho. Reitero, é um projeto com muita boa intenção, mas a gente precisa pensar ele na prática. Certo? Agradeço a intenção. Muito bem, muito obrigado pela contribuição. Só vou ver quem ainda não fez uso da palavra, depois já te oportunizo a ela. Tem algum enfermeiro aqui? Ah, tá. Eu ouço muitos relatos de enfermeiros que têm dificuldades, que colocam isso como um problema, né, que poderia ser sanado, né, o atendimento, né, poderia ser melhor, é um problema que eles encontram, né, no atendimento de emergência e que poderia ser sanado com esses elevadores com maca. Com base nisso, eu fui pesquisar em outros países, e todos os países de primeiro mundo vivem de boa intenção. Tem bastante... aliás, tem muita lei. Aliás, toda a legislação lá, ela contempla os elevadores para transporte de maca.
Então, assim, eu queria ouvir se tu já passou por alguma experiência que pode contribuir com essa discussão. Boa noite a todos. Meu nome é Sandra, sou enfermeira há 20 anos, sou enfermeira emergencista, né? Trabalhei com o doutor Agenor no hospital, prazer. Então, também vivenciei, né, hoje a prática do Corpo de Bombeiro e do SAMU de fazer esse atendimento domiciliar também, certo? Realmente, essa prática é muito difícil para quem faz o atendimento lá no 3º, 5º andar, né? Hoje a gente eles fazem, né? A gente fazia um atendimento domiciliar, fazia a mobilização desse paciente e para poder sair não tinha como, né? Ou vai pela uma escadaria do lado do elevador, ou bota esse paciente numa cadeira, desce em 3, 4 com esse paciente na cadeira. Então a mobilidade realmente ela é totalmente reduzida, né? E realmente o tempo-resposta é o que mais hoje a gente precisa, né? Então, foi feita a pergunta, né? O que isso pode prejudicar? É a vida, né? Infelizmente. Então, se eu não gostaria que fosse com meu pai, com a minha mãe, e também vocês não gostariam que fosse com os seus, né? Então, acho que isso é pauta, sim, para ser discutido. Tem a parte hoje da construção civil, né, que perde dinheiro, mas também tem a nossa parte da saúde que a gente perde o paciente. E para nós, eu, enquanto enfermeira, perder um paciente hoje é a parte mais difícil, porque pode ser o meu ou pode ser o de vocês também. Certo? Obrigada. Você passou por alguma dificuldade assim nesses atendimentos de Todas emergência? as dificuldades, sim. Por conta da falta de elevador? Em atendimento domiciliar, sim. Né, eu fiz o meu curso de bombeiro também fiz a parte de atendimento, e é muito difícil. Né, pela força física que tu já não tem, tu faz um atendimento de uma parada cardiorrespiratória no paciente, né? Por mais que tu mobilize, tu entuba esse paciente dentro da casa, tu não consegue continuar massageando ele até o final de botar ele dentro de uma maca e continuar essa mesma massagem com a mesma eficácia até o hospital. Já perde uma questão de massagem cardíaca, né? Imagina massagear um paciente 3 andares com ele em cima de uma maca rígida, 2 pessoas segurando e tu em cima da maca massageando. A eficácia é bem menor, né? Então, é importante, sim, essa parte de ter um elevador com atendimento para macas e cadeiras de roda, né? Como também uma escadaria ou até mesmo uma rampa, né? Porque a gente também tem que pensar no plano B. E se falta uma energia, né? Esse paciente vai ser transportado como? Tem que ter também a acessibilidade pela escadaria e pela rampa. Certo? Muito bem. Muito obrigado pela contribuição. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, Cláudio, quer fazer uso? Tá bom. Eu, então, gostaria de já buscar, então, os encaminhamentos, né? Dar os encaminhamentos. Começando por aqui, pela mesa, numa situação essa que a gente está discutindo hoje aqui, o que acha que poderíamos estar encaminhando para que essa discussão fosse mais além, se aprofundasse um pouco mais, com dados precisos, porque a gente viu assim, desculpe a minha franqueza, mas eu vi uma discussão muito rasa, gente. Eu tenho muito, desculpe, eu estou aqui para defender uma proposta que a gente que trabalha com saúde, eu sou psicólogo, trabalho com saúde, sei o quanto, né, isso tem sim, o quanto isso repercute lá no preço final, no custo final de um atendimento, quando existe um atraso, quando existe um tempo maior, e o atendimento requer um tempo bem menor, nos casos, né, mais graves. Então, isso tem um custo para a saúde pública? Tem.
Não tenha dúvida. O problema do nosso país é que a gente não tem números, não tem dados, não tem pesquisa. A gente está aqui fazendo uma fala assim, com base naquilo que a gente acredita. Aí eu concordo com que a gente está com boas intenções apenas, dado a falta de dados que a gente tem para argumentar e para embasar isso que a gente está trazendo para a discussão aqui. Se a gente for realmente, eu estava dando uma olhada num artigo aí, os que mais têm problemas com a saúde física e tal são os socorristas. Em estudos confiáveis de países, claro, de primeiro mundo. Aqui a gente não tem estudos, mas eles têm uma sobrecarga que acaba trazendo um prejuízo para a saúde física, principalmente. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre esses estudos, né? Então, isso, no cômputo geral, tem um valor bem expressivo lá no final. E eu acho que, se a gente está buscando aqui uma equação para esse problema, é natural que se encontre alguns argumentos contra, outros prós, né? Mas o que é importante é a gente ter como foco aquilo que é primordial. Eu acho que todos os empresários da área que trabalham com foco no bem-estar do cliente, né? Sempre querendo trazer mais conforto para esse cliente, né? Então, no momento desse que vale a vida, isso é importante ser considerado. Nessas horas, a gente dá tudo que tem para salvar a vida do nosso ente. A gente dá tudo que tem. Eu não vejo ninguém economizando na hora que tem que salvar a vida de um paciente, de um ente. Enfim, eu só gostaria de fazer essa fala para justificar aqui que eu dei voz a essa audiência, doutor, porque realmente eu fui buscar alguns estudos e percebi a importância dessa discussão, né? Mas estamos no primeiro debate. Eu acho que vale a gente pensar num próximo, mas que tenhamos aqui o pessoal da saúde, que lida diretamente com isso, pessoal que empreende, que constrói, né? Vim com dados um pouco mais consistentes, mais precisos, né? Para a gente... Pois não, fica à vontade, Aline. Só contribuindo mais um pouquinho, acho que o Sinduscom também é dessa opinião. Faltam informações, dados, cidades que adotam ou adotaram esse tipo de obrigação, né? Eu acho que quando se fala não é só valores, não é só aumentar apartamento, diminuir apartamento, vidas, a gente concorda. Agora, a nossa maior preocupação é quando uma exceção vira uma regra, né? Quando as exceções viram regra, tem muitas coisas além que devemos pensar, né? Se isso é viável, se isso é bom para toda a população, ou se é uma pequena parte, sei lá, que vai atender, mas isso vai ficar no limbo, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo. A exceção tem que virar essa regra, né? E falta realmente informações, dados, mensurar tudo isso, né? Para ver se isso realmente é viável, se é bom, se tem que acontecer. O Sinduscom com certeza vai apoiar, mas falta, eu acho, mais informações e dados para a gente avaliar melhor essa lei. Muito bem. O projeto de lei foi... Inicialmente, a gente colocou em tramitação, né? O vereador Nicola, inclusive, até me fez algumas sugestões, e aí, por isso, eu retirei o projeto para a gente colocar em tramitação novamente a partir dessa discussão. E até gostaria de colocar como encaminhamento a gente seguir com o projeto, colocar ele em tramitação ou não. Alguém me perguntou a partir de que... a partir do quinto andar, parece, do quarto andar.
A partir do 4º andar. É. Os edifícios do sistema BNH, eles fazem 3 andares, mas usa o térreo. Também como, então fica 4 andares, entendeu? Então, seriam 4, né? Mas o térreo não há necessidade, né? Então seriam 3. Claro que, frente a essa nova lei, talvez facilitar um pouco as escadarias nesses prédios de 3 andares, um pouquinho mais larga, que consigam a maca fazer a volta, né? E fazer. Quem transporta um paciente sabe dos problemas de trazer um paciente numa escadaria apertada. É difícil, sabe? E não é só o aparelho, o paciente, muitas vezes móveis, né? O rapaz falou, o senhor falou em móveis, não conseguem. Aquela história do piano, né? Claro, classes mais abastadas têm piano em casa, mas é raro o piano que suba por um elevador, geralmente sobe por fora. Né? Ou então um paciente muito obeso, como é que ele vai descer que não tem condições de fazer a volta, como aconteceu já? Tem que trazer uma grua para trazer o paciente do 4º andar, já pensou? Bom, é isso. Eu vou abrir para os encaminhamentos agora, então aí, quem sabe, durante essa fala do encaminhamento, você possa até fazer, né, complementar com alguma... Mas, enfim, é só para a gente dizer que se tem um aspecto regimental aqui, a gente tem que seguir. Se não tem mais ninguém que queira assim, contribuir, ou que possa contribuir, eu fecho a fala, então, das pessoas que estão participando aí na plateia, digo, e passo para os encaminhamentos. Poderíamos, então, começar aqui pela mesa, eu não sei se eu coloco Sim. A proposta do projeto em votação, ou primeiro vamos ouvir? Começamos com o projeto, o que o senhor encaminha? Eu acho que os encaminhamentos são interessantes, né? Saber custo, né? Incidência de casos, isso aí é mais, né? A população que vai abranger isso aí, né? São dados assim que importantes, né? E os casos que alguém tiver, né? De casos que houve um problema e que com isso causou a morte do paciente, muitas vezes acontece, isso aí tem vários casos, chegou e não deu para trazer, né? Situações difíceis, né? Sim. Então tá, vamos iniciar. Cláudio, teria algum encaminhamento, alguma sugestão para a gente sair dessa audiência com... Se me permite, vereador, público, eu acho que esse encaminhamento ele deve ser feito, né? Porque nós estamos falando de uma balança que ela pesa muito. Primeiro a vida e depois o financeiro, né? Então, nós temos que olhar esses dois lados e, sim, fazer um debate mais apurado, trazendo mais informações para que se chegue a um lado, né? O colega ali falou, sim, tá? Eu acho que não é só o 4º andar, né? Eu acho que, se for os andares, tem que ter. Então, não pode ter meia solução, tá? Eu acho que, sim, deve se levar, né? Eu acho que o pessoal deve se reunir com informações importantes para chegar a um objetivo. Obrigado. Muito bem. Elaine. Acho que, como já falei antes, também a gente precisa de mais informações, mais dados concretos, que realmente o problema foi ocasionado devido à falta deste equipamento, né? Que às vezes acontecem vários problemas, mas o fato não foi o gerador aquele, né? Se existe outras cidades que utilizam essa obrigação, né? Eu acho que precisa, com certeza, de bem mais informações, porque são decisões importantes e vão gerar grandes impactos na nossa cidade. Muito bem. O teu encaminhamento é contemplado ali pela do... Isso. Doutor Carles, Silvestre, se eu gostaria... Não, seria mais ou menos o que foi dito, né? Eu acho que falta um amadurecimento da ideia, né? Que a finalidade mesmo é salvar vidas, né? Então, o custo, a gente não pode levar muito em consideração isso. Quanto aos edifícios menores, talvez o impacto seja maior, né? Em termos de... Poderia ter um elevador, caso as construções tivessem comunicação entre elas, né? Corredores que comunicassem,
Um elevador poderia fazer o papel para todos, né? Dependendo da construção do projeto. Faz um elevador que sirva lá para um grupo de 4 edifícios, vamos dizer assim, né? A maioria das construções civis de baixa renda são vários, né, prédios, né? Facilitar a passagem de um para o outro, até em termos de incêndio, por exemplo, facilitaria a saída de um local para o outro, né? Uhum. Então, tudo isso aí tem que ser levado. Muito bem. Tenente. Tentando contribuir com a experiência que o Corpo de Bombeiros já tem nas próprias normas, né? Já deliliando um possível projeto disso, caso venha a ser de fato implantado, a gente ter a divisão do que está existente, está construído e o que vai ser novo, né? Então, deixar bem claro, vai ser exigido só para novos, para existentes, vai ter alguns casos que vai ser exigido também. Então, isso é uma divisão bastante importante. E também essa questão da estatística, né? Utilizar ela, por exemplo, eu acho um pouco mais difícil conseguir os dados nesse nível de detalhe, mas a partir de que pavimento a gente teve quantidades significativas de mortes ali, alguma complicação mais grave, que vai justificar a adoção dessa medida, né? Então, é um dado mais complexo de obter, mas se tivesse como, seria bastante... Em resumo, o seu encaminhamento é por mais discussão. Sim. Certo. Mais dados. Muito bem. Então, eu vou seguir o pensamento dos colegas ali, que a gente precisa aprofundar um pouco mais, principalmente aos amigos arquitetos aqui, e lembrando que não é só o elevador. Eu preciso do ângulo de entrada da minha maca dentro das residências. Uns apartamentos de baixo custo, talvez eles fiquem mais estreitos, e aí eu já não consigo entrar com a maca também. E aí tem que calcular isso aí, para ver se não é só o elevador. Temos que pensar dentro do ambiente. Muito bem. Alguém gostaria de fazer uma contribuição aí com encaminhamentos que a gente possa tirar dessa audiência? Pode se dirigir a... É porque é bom que fique gravado, Meli. Só para conhecimento de todos aqui, né, essa preocupação dos empreendimentos até 4 andares. Hoje, no projeto, nós já prevemos um espaço, já é obrigatória a previsão de um espaço para elevador no projeto, e estruturalmente nós não entregamos com elevador, porém nós já temos que prever em projeto, tá? Isso hoje já é exigido a previsão em projeto e no projeto estrutural também essa carga, tá? Só para avisar. E deixa eu me lembrar, tinha uma outra situação. A questão das escadas mais largas, que o seu Agenor, né, citou. Hoje, na instrução normativa do Corpo de Bombeiros, eles já fizeram antes 1,20 m com corrimão. Hoje eu tenho que ter 1,20 m livre, então a gente já ganha mais 20 centímetros na escada para estar passando, além da área de resgate, tá? Só para conhecimento. Muito bem. Vereador, quer fazer? Sim. Só ratificar, vereador Manuel, que sim, concordo plenamente com as situações trazidas em buscar mais informações, buscar mais dados, buscar evidências, porque ainda martela na minha mente a resposta de que até hoje não perdemos nenhuma vida em atendimento por conta da ausência do elevador com maca. Isso está martelando na minha mente, né? E se a gente está buscando dados e evidências, a gente tem aqui dados e evidências. Mas podemos buscar mais, vamos buscar exemplos de outras cidades também, para a gente poder encontrar essas situações. E acho que, com toda sinceridade,
não é na audiência pública. A gente pode buscar em outras formas também, né? Buscar outros dados e evidências. Acho que não precisa dar encaminhamento no projeto ainda. Podemos buscar mais informações antes. Muito bem. Uhum. Pode se dirigir à tribuna, meu companheiro Aliomar, e contribuir com a sua sugestão de encaminhamento. Nós entendemos a preocupação dos construtores, realmente aumenta o custo e aumenta bastante, né? E agora, quanto ao pronunciamento do vereador, colega vereador agora, é o seguinte: não se constatou até agora um óbito em função das necessidades disso. Mas eu quero lembrar aqui que era muito comum, eu assisti muito isso, pessoas ficarem 10 anos numa cama, que dá AVC, e ficarem 10 anos numa cama, sofrendo e custando para os cofres públicos também, tá? Por um atendimento tardio. Tá? É isso também que nós temos que nos preocupar. Não é só a morte em si, a morte morreu, acabou. Tá? Claro que vamos sentir, mas passou naquele momento. O problema é o custo dessas pessoas para os cofres públicos durante 7, 8, 9, 10 anos, em função do atraso do atendimento. É isso, doutor? Obrigado. Muito bem, obrigado, Aliomar. Mais alguém gostaria de contribuir? Muito bem. Bom, o projeto, ele realmente tem base em outras experiências de lei instituídas em outros municípios, né? Mas a gente buscou, como eu disse, se inteirar mais e foi pesquisar em outros países também. Normalmente, países de primeiro mundo têm essa preocupação, né, de estar sempre à frente, não deixar acontecer primeiro para depois correr atrás do... Normalmente é isso que acontece. Países de primeiro mundo têm esse cuidado, né, porque tem dados, tem pesquisa, investe nisso. O Brasil é pobre em pesquisa, é pobre em estudos. O Cláudio trabalha com saúde, eu acho que pode... e aí a gente tem dificuldade, realmente. A gente tem que trazer para uma discussão que, às vezes, a gente nem sai contemplado com aquilo que está buscando, né? E aí, por isso, a sugestão aqui da gente fazer um novo encontro, como o vereador Nicola falou, talvez não uma audiência pública, mas a gente formar aqui um grupo de pessoas que possam estar buscando mais informações, mais dados, e aí esgotar o assunto. Realmente não faz sentido. Ou faz sentido. E aí, sim, se buscar agir de acordo com dados precisos e consistentes. Então, a minha sugestão seria... A minha sugestão não. Seguindo aqui a sugestão dada até agora, é por uma nova... por mais estudos. E aí, a minha sugestão seria que se saísse daqui com um grupo formado para a gente buscar, né, as empresas buscarem esses dados mais precisos de custo, né, e do quanto isso, qual é o impacto disso no custo final da obra ou em outras áreas, né, se realmente... E os interessados, que são as pessoas, a saúde pública, os profissionais da saúde, os profissionais socorristas, né, trazer dados para a gente, quem sabe, então, daí, esgotar o assunto. O que acham de a gente depois compor esse grupo para fazer esse estudo? E pode ser, fica encaminhado que vamos constituir esse grupo? Posso colocar em votação? Fica à vontade. Pode. O Sinduscom, com certeza, vai contribuir. Muito bem. Então, como sugestão dada de encaminhamento, é que se continue discutindo, e aí a sugestão de criar essa comissão. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Muito bem. Então, esse é o encaminhamento dado
né, para que a gente forme essa comissão e busque uma forma de chegar a um denominador comum, aí, ou se leva o projeto adiante ou se aborta. Certo, gente? Muito obrigado a todos e, claro, agradeço também pela presença da população aí que se fez presente, a Indalta, os representantes aqui dos clubes de serviço, enfermeiros, vereador Nicola, muito obrigado, e empresários, SAMU, Corpo de Bombeiros, doutor Silvestre, e Secretaria de Saúde. Muito obrigado a todos e boa noite.